Olá, eu sou Jaime Modesto e esse é o programa Encontro Marcado aqui pela sua TV Câmara, canal 4.1. Hoje o nosso programa está diferenciado, nós vamos falar de um assunto muito importante. Hoje eu li a história do B, do garoto Bernardo, e fiquei muito sensibilizado com o problema desse garoto. Mas eu acho que todo mundo de Barreiras já está acompanhando pelas redes sociais o que está acontecendo, a campanha do B também, que está sendo feita por amigos através das redes sociais. E hoje nós recebemos aqui no nosso programa Paloma Bastos e Alexson Schneider, os pais do B. E nós vamos falar um pouquinho de toda essa rotina, de como eles estão convivendo com esse problema todo, de como tudo começou, certo? E aí fica até mais fácil para que as pessoas também possam contribuir com essa campanha, vendo a verdadeira história do garoto Bernardo. Gente, seja bem-vindo, Paloma, seja bem-vindo, Alexson. Obrigado, agradeço pela oportunidade de estar falando aqui sobre o caso do Bernardo e sobre a campanha linda que a gente vem fazendo para ele. E você, o Alexson? Eu agradeço a TV Câmara para estar dando essa oportunidade para a gente expor, né, realmente como é a situação e o dia a dia que a gente passa. Paloma, como é conviver com esse problema diariamente, com uma criança que você sabe que realmente tem esse problema e que vocês já detectaram e que de difícil solução? Como é conviver com tudo isso? Já foi mais difícil, né? No início foi bem difícil a aceitação, mas aí tem a fase da aceitação, depois a gente vem o luto primeiro, depois a aceitação, e acaba que a gente vai adequando a vida ao Bernardo, né? A gente se adequa a ele e não ele se adequa a gente, né? Não é nada fácil, mas a gente vem lutando das formas que a gente pode, e aí agora a gente está contando com bastante ajuda para isso, né? Eu li a história que vocês me passaram antes e eu fiquei sensibilizado porque é uma rotina realmente. Mas como é que vocês já parece que desde o início já foi detectado que ele já teria uma reação totalmente diferenciada das outras crianças já na maternidade? Isso, na maternidade ele foi embora comigo, mas aí quando ele estava com 7 dias de vida, ele começou a apresentar convulsões em casa, né? A gente não sabia que era convulsões. A gente não tinha experiência nisso, né? Aí a gente levou ele no pediatra, fizemos um videozinho dele na convulsão. Aí o pediatra disse que não era um tremor normal de recém-nascido, que eu teria que procurar uma neuropediatra, né? Aqui na cidade a gente só tem uma. E foi bastante difícil achar uma vaga com ela. Mas a gente achou a vaga, levamos o Bernardo lá. E não precisou nem de exame para ela detectar pelo vídeo que ele era epilético. Mas até então a gente pensava que era uma epilepsia simples, que trataria de forma simples, né? E também só o problema da epilepsia, não seria outra patologia. A gente só sabia da epilepsia, a gente não sabia de mais nada. E ainda assim a gente acharia que controlaria rápido, né? O Alexson, como é conviver com tudo isso? Você como pai, você também ajuda nessa rotina de cuidar do Bernardo? Com certeza, né? Como o Paloma estava explicando, a gente caiu de paraquedas. Até então a gente não sabia da dificuldade que a gente encontraria, né? Ele foi diagnosticado cedo, graças a Deus. A gente conseguiu um diagnóstico que seria a epilepsia, mas até hoje a gente ainda não detectou realmente qual é o problema em si que ele tem. Eu ajudo bastante dentro de casa. Na realidade, quem fica mais é ela, porque é ela que fica dentro de casa comandando, né? E eu saio para a rua para trabalhar e correr atrás do ganha-pão. Apesar de ser uma síndrome que já foi detectada, parece-me que 1 em cada 200 mil acontece isso, e ainda não tem uma perspectiva de tratamento, Paloma? O tratamento está sendo feito. Independente do nome ou não da síndrome aparecer, o tratamento é esse. É terapia e medicamentos, né? A síndrome dele é uma síndrome rara, a estimativa é isso mesmo. 1 caso em 200 mil nascimentos. Só que a gente tem que correr atrás, mesmo sem saber a doença, porque senão é perca, né? É prejuízo a gente ficar esperando aparecer a doença. Ele é muito novinho para a gente detectar essa doença ainda. Ele deu convulsões muito novinho. Então, a gente tem muito tempo para pesquisar isso e futuramente conseguir descobrir qual é a doença realmente do Bernardo. Foi difícil reagir depois dessa informação que o médico lhe passou?
Foi difícil, não vou dizer que foi fácil. Ainda é. Mas é igual a gente fala direto, a gente foi descobrindo aos poucos. Não caiu assim, uma bomba. Foi aos poucos. Então, foi tudo como Deus planejou. Cada etapa a gente ia descobrindo alguma coisa a mais. Por isso não foi tão sofrido assim. Ele continua ainda com a questão das convulsões? Ele tem convulsões, mas assim, bem menos. Antigamente ele tinha, de 30 dias no mês, ele tinha 40 convulsões, quando ele era novinho. Hoje em dia ele tem convulsões com motivo. Se ele tem dor de dente, se ele tem febre, gripe. Uma criança normal. As convulsões aparecem quando ele tem um motivo para ter convulsão. Como é a reação dele, como criança? Ele não consegue falar, mas ele reage tem algum estímulo? Sim, ele conhece o papai, a mamãe, os familiares mais perto, a físio dele, que ele gosta muito dela. Ele come muito bem na colher. Ele não fala, não anda. Tem que se botar na boca dele, né? Isso. Eu dou a comida para ele na boca. Ele não fala, ele não anda, ele não sustenta o pescoço, ele não tem sustento cefálico da cabeça ainda. Não segura nada, mas o olhar dele é ativo, ele consegue me compreender e eu compreendo ele também, eu sei que sim. E a questão da parte motora, que é o mais precário no Bernardo, né? Inicialmente se falava que ele dormia muito, ainda continua da mesma forma? Não, graças à cannabis isso mudou. Ele tomava 5 anticonvulsivos diariamente em horários diferentes, né? E isso deixava o Bernardo dormir 23 horas por dia, impossibilitando até dele comer. Ele só bebia leite. A vida dele era beber leite. E aí, depois da cannabis, que é o canabidiol, a gente começou a testar no Bernardo, e aí o Bernardo começou a... Foi aí que controlou as convulsões, né? Ele parou de dar como ele dava antes, e ele voltou ele está reagindo. Ele não é que ele é assim ativo ainda, mas ele está reagindo, ele está começando a acordar para a vida. Existe uma certa restrição com relação à cannabis, mas foi difícil de vocês conseguirem acesso a esse medicamento? A grande dificuldade da cannabis é achar um médico que receite, né? Hoje em dia o preconceito ainda é bem grande, os médicos têm medo de receitar a cannabis, mas aí a gente, graças a Deus, encontrou o médico dele, que é de Goiânia, que receitou essa medicação para o Bernardo. A gente correu atrás da Anvisa, com um laudo médico dizendo que era risco de vida do pequeno não tomar esse remédio, né? E aí a gente conseguiu, através da Anvisa, a liberação para usar. Mas a gente compra. É muito caro, a gente compra, porque ainda não conseguimos na justiça. Estamos há 10 meses tentando e ainda não conseguimos na justiça. Vocês entraram para tentar a aquisição desse medicamento gratuitamente? Isso. Não conseguimos ainda. Infelizmente, a justiça é lenta, né? Mas, por enquanto, a gente dá um jeito, junta a família, um compra, outro compra, porque a medicação realmente é bem cara. Você tem ajuda da família para a aquisição desse medicamento. E outra coisa que eu gostaria que você falasse onde é que você encontra? Aqui mesmo em Barreiras vocês encontram esse medicamento ou vocês têm que sair fora? O canabidiol ele é importado. Ele vem dos Estados Unidos para a gente. Ele tem um escritório em São Paulo. A fábrica manda para São Paulo e a gente entra em contato em São Paulo e compra pelo site. E chega para a gente pelo correio. Como é o dia a dia de vocês? Nosso dia a dia eu fico em casa cuidando do Bernardo, né? Levo as terapias, que ele faz fisioterapias, apenas fisioterapia por enquanto. Quantas vezes por semana? Ele faz 3 vezes por semana, mas ele é paciente de fazer 5. Por enquanto, a gente não está tendo como bancar 5 dias. Também tem que se pagar essas Sim, terapias? é pago, porque a fisioterapia do Bernardo é uma fisioterapia neurofuncional, do neuro, né? Não adianta eu botar ele na fisioterapia comum que não vai funcionar para o caso dele. Até prejudica se eu colocar numa fisioterapia comum que tem aí. Tem que ter a área específica para ele. Aí ele faz, porque só tem uma profissional em Barreiras que faz, e ela atende particular. Além da cannabis, ele usa um outro medicamento? Ele usa só um fármaco, em dose baixa, bem baixa, em comparação ao que ele tomava antes. Ele toma 2 vezes ao dia esse fármaco. 2 vezes? Isso. Ao dia, esse medicamento? Isso. É caro também? Não. Em vista do outro, não é caro. Ele é bem barato. Pois é. Mas, para você, tem sido uma experiência? Como é que você hoje vê? Serviu de experiência? Porque parece que você tinha um sonho de ter uma criança e, de repente, você falou, meu Deus, por que aconteceu logo comigo? Como é que você vê tudo isso? Todo mundo tem um sonho de ter uma criança com saúde, né?
Eu não digo que o meu não tem. Ele tem. Ele até demais. Eu até costumo brincar. Eu não conheço criança mais saudável. É interessante, né? Além se não fosse, na realidade, a síndrome, ele não tem mais outro... Não, nada. Ele funciona tudo bem nele. Tudo nele é perfeito. Se não fosse a síndrome que atrasa o desenvolvimento, né? E as convulsões, ele era uma criança perfeita. Não tem nada, quer dizer, ainda não apareceu nada que aparente ele não ser, né? Aí à noite, como é que vocês fazem? Ele dorme a noite toda, tem que levantar à noite? As convulsões do Bernardo é noturna, é durante o sono. Ele desperta do sono e dá a convulsão. Por esse motivo, ele dorme na cama com a gente desde que nasceu, né? Até hoje. E ele vai continuar na cama até a gente poder confiar, né? Tem alguma questão do desenvolvimento, do crescimento, ou ele tem um desenvolvimento normal? Não, no desenvolvimento físico, você fala, né? Normal, exatamente. Ele cresce normal, ele engorda normal, tudo normal. Ele tem as dificuldades motoras, né? Que isso também acaba afetando o físico, mas é normal o crescimento dele. Alexson, qual a sua maior preocupação hoje com o B como pai? A maior preocupação seria a questão dele mesmo física e motora. Hoje a gente tem uma preocupação muito grande em relação à parte de reabilitação dele. No caso, ele começar a pegar as coisas, começar a andar, a preparar mesmo para o dia a dia normal, né? Isso seria a maior preocupação. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado, falando hoje com o casal Paloma Bastos e Alexson Schneider. Nós estamos falando aqui da história do B, um garoto que está com problema de saúde, é uma síndrome totalmente desconhecida, e que realmente está tendo uma campanha, e eles estão aqui hoje também até para fazer um reforço nessa campanha de ajuda à aquisição do medicamento e alguns equipamentos do B. Voltamos daqui a pouquinho.